Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, irmãos, uma igreja, para se dizer cristã, a Bíblia tem que ser o fundamento dessa igreja, não é o líder. Vamos botar a Igreja Universal do Brasil, o líder é o de Macedo. Se ele começar a falar coisas que está diferente da Bíblia, ele não é um líder cristão, não. A gente pode pegar, por exemplo, um pastor da Igreja Batista, conhecido aí. Se ele começar a pregar coisas que não está na Bíblia, ele não é nosso líder, não. O nosso líder, ele fala o que está na Bíblia. Isso é importante porque mudou a liderança, mas a doutrina é a mesma. Porque o problema está na doutrina. Se eu for falho, é um problema meu com Deus. Eu preciso resolver com Deus. Mas se a doutrina for falha, aí é um problema que arrebenta a estrutura toda. Porque quando a doutrina é ruim, todo mundo fica ruim. Agora, quando é a pessoa que é falha, isso já faz parte, porque tem gente que fala assim, fulano de tal é crente, mas ele fez isso e isso errado. Não, se ele fez isso e isso errado, ele vai ter que se acertar com Deus. O importante é a doutrina que nós seguimos, tá joia? Então esse era um ponto que eu queria falar sobre a reforma, e o primeiro dele é somente as escrituras. Se não tiver escritura, sai fora desse lugar, irmãos. A escritura, ela não vai mudar o jeito dela ensinar, independente de quem seja o líder. E isso é importantíssimo para conhecer a Deus, irmãos. Porque a única forma que a gente tem de conhecer a Deus é as escrituras. Uma pessoa chega perto de você e fala assim, eu tive um sonho, aí no sonho aconteceu isso e isso, eu fui lá no quarto céu. Irmão, se tiver alguma coisa diferente do que as escrituras ensinam, pode ter certeza que, eu não estou falando que essa pessoa é ruim, entendeu? Mas as emoções dela conduziram ela para algum lugar errado. Então a gente tem que ficar atento. Uma vez, eu tenho um irmão que hoje ele é pastor. Ele era novo convertido, aí ele estava chegando na nossa casa, tinha um amigo de infância nosso caído no chão bêbado lá na rua, e numa rua que passa ônibus, então estava chovendo muito, ele desceu do carro, foi lá, arrastou aquela pessoa, e logo depois passou o ônibus que não ia ver, não ia atropelar. Aí ele pegou e levou ele na casa dele, chegou lá, a irmã dele era cristã, ele não sabia, ele falou, encontrei, o nome dele era Fininho, a gente chamava ele de Fininho, ele era gordinho, o apelido Fininho, engraçado, né? O bullying é antigo, né, irmão? Aí ele falou assim, eu encontrei o Fininho em tal lugar, aí ela ficou muito agradecida e falou, posso fazer uma oração por você? Ele falou, pode. Ele já era cristão, e ela também não sabia. Ela orou e depois que ela terminou de orar, ela falou assim, Deus me falou que você vai ser um pastor. Aí ele era novo convertido, eu falei, não sei, eu não tenho vontade. Ele falou com a gente lá, ela falou, não sei, mas eu vou esperar. Ele se tornou um pastor. Então aquela profecia lá foi verdade, mas chegou, eu já vi um caso de um irmão que chegou e falou assim, olha, Deus falou que você vai casar comigo. Cantada gospel, o pastor falou aqui. Mas irmãos, essa menina gostava de outro rapaz, essa história é verídica. Ela gostava de outro rapaz, e esse rapaz, que era assim, um líder espiritual na igreja dele, ela falou, e ficou insistindo com ela, e o coração dela entristeceu, que ela pensou assim, eu sei que é uma bobeira, irmão, mas pode acontecer, como aconteceu. Ela pensou, falou, acho que eu não sou crente, eu estou gostando da pessoa errada, ele é um homem muito cristão, me falou que eu vou casar com ele, eu não consigo gostar dele, porque, irmão, se você não gostar, não casa, viu? Porque gostando é difícil, não é? Imagina sem gostar, né? Principalmente para o homem, viu, irmãos? O homem tem que gostar muito da esposa, tem que olhar para a esposa e o olhar dele encher de desejos. Vocês estão entendendo aí? O homem precisa disso, porque ele é mais frágil nessa questão de gostar. A mulher, ela é mais forte nisso. A mulher, mesmo se ela tiver num período que ela está chateada, ela continua cuidando.
posso falar pela minha esposa, às vezes eu faço raiva nela, mas eu chego lá em casa, minhas coisas estão lá organizadas, ela fala, Alex, eu fiz isso aqui, você estava precisando disso aqui, eu deixei, eu percebi que você esqueceu de levar tal coisa, você vê que eu penso assim, mesmo com raiva ela continua, né? Então a mulher tem mais isso do que o homem. Infelizmente o homem tem uma visão um pouco inferior sobre família e a igreja precisa bater muito nele para ele aprender. Mas aprende, tá? Vira um bom marido, a igreja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo dentro do homem, torna ele um homem ruim, um homem bom. Eu já contei isso aqui muitas vezes. Mas aí essa menina foi embora da igreja, irmãos, porque ela ficou triste achando que não era crente. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Que somente as Escrituras. Essa profecia não era verdade. Ela poderia ter falado assim, vamos ver, se for de Deus mesmo, meu coração vai acalmar, eu vou parar de gostar daquele lá que eu acho bonitão, vou começar a gostar desse. Mas não aconteceu isso com ela. E ela saiu da igreja. A gente perdeu uma pessoa que ficou decepcionada com Deus. Porque tem muita gente hoje decepcionada com Deus, mas não é decepcionado com o Deus bíblico, é decepcionado com promessas que não são bíblicas, irmãos. Com gente que falou coisa para você que não está inserido na Bíblia e por isso não aconteceu, por isso não ocorreu. Agora, igual a gente cantou que Deus cuida de mim, não, isso é verdade, irmãos, Deus cuida da gente. Mas Deus cuida da gente também no deserto, igual essa canção que a gente cantou aqui. Aliás, a maioria das coisas que eu aprendi na vida, irmãos, que me fez dobrar isso aqui, foi o deserto. Eu detestava ser militar, irmãos. Eu ia reclamando todo dia pro quartel. Eu fui PM 9 anos. E eu ia reclamando todo dia. Tinha amigo meu lá que não gostava nem de sentar comigo. A gente tinha rancho na época, então a gente ia almoçar antes de trabalhar. Eu já chegava lá e falava, esse feijão tá ruim, esse não sei o que tá ruim, esse horário de meio-dia para pegar serviço, só rachando, só reclamava. Aí um dia eu cheguei lá, peguei meu prato calado, coloquei sim, nem percebi, e comecei a almoçar. Aí um colega meu sentou perto de mim e falou, só Alex, você converteu? Monteiro, né? Já Monteiro. Eu falei, por quê? Eu pensei, e eu tinha convertido um dia antes, irmãos. Eu tinha ido num culto de uma mocidade, entregado minha vida para Jesus. Eu cheguei no quartel calado, sentei lá. Aí eu pensei, como é que esse homem sabe, gente? Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Eu falei, como é que você sabe? Ele falou, mas você é crente mesmo? Aí eu falei, só, ele foi me abraçou e tal, que ele também, não, Monteiro, porque você reclama tanto e hoje você não reclamou de nada. Então, irmãos, quando o Espírito entra, aquela murmuração que faz parte da sua vida vai saindo. Eu falei que vai sair tudo agora, não, sabe? Vai saindo, aquelas mentiras, isso vai sair, porque isso vai te incomodando. Quando você não é cristão, eu conheci um casal e o marido, ele era adúltero. E ele traía a esposa muito, ele não estava nem aí, até o dia que ele converteu. Quando ele converteu, ele foi tentar, porque eu acho que ele pensou, se isso não tem nada a ver, quando o cara é novo, sentiu uma dor na alma que ele foi embora. Então, quando a gente peca como cristão, nos dói. Quando a gente mente, você fica, meu Deus, para que eu falei isso? Às vezes você fugir de uma vergonha, você acaba contando uma coisa que você não devia contar. Mas o Espírito Santo incomoda, porque a Bíblia ensina isso. Que quando a gente entra em coisas que a gente não deve fazer, o Espírito de Deus vai lá e fala pra gente. Da mesma forma que ele cuida também, igual a gente cantou aqui. Estava cantando. Lá em casa a gente tem 2 carros e uma moto. Minha moto deu um problema e eu estou vindo a pé para o serviço, que eu moro perto aqui. E um ônibus bateu no carro da minha filha, daqui na Antônio Carlos. Aí o que está acontecendo? De manhã ela leva meu menino aqui para o Tiradentes e depois ele tem que voltar a pé, e é um pouco longe. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai fazer? Agora eu estou sem moto, o outro carro está arrumando, meu menino voltando meio-dia e meio debaixo desse sol. Falando com Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho tempo de sair daqui e buscar, que eu também estou sem moto, senão eu ia na hora do almoço aqui buscar, ver lá e deixar ele em casa. Aí ontem eu falei, Carlos Sazar, estou preocupado, como é que você está fazendo? Ele falou, não pai,
Tem um menino lá que o pai dele busca ele está me deixando aqui na porta todo dia. Eu falei, Deus cuida. Deus cuida. Porque também a gente faz o mesmo. A gente chega lá para pegar alguém, os colegas, de onde que eles moram, Isaac? A gente deixa em casa. Vê que o cristão precisa fazer isso. Para a gente ganhar aquela vida, né? Então, irmãos, Deus cuida, tá? E isso é promessa bíblica. Ele vai cuidar, mesmo que no deserto. Eu ia falar um negócio aqui, mas acabou que nós só ficamos no ponto aqui das 5 solas. Então foi Deus que quis. Eu espero que você entenda isso, irmãos. O cristão precisa entender isso, tá? A nossa regra de vida é isso aqui. A regra de prática, que nos orienta, o que nos dá direção, o que fala quem somos nós, para onde nós vamos, de onde a gente veio. Está tudo aqui. Aqui ensina a gente como é que é ser amigo, aqui ensina a gente como é que é ser pai, aqui ensina a gente como é que é ser mãe, como é que é ser irmão, como é que é ser patrão, como é que é ser funcionário, como é que é ser uma dona de casa, como é que é ser um dono de casa. A Bíblia ensina tudo. Como você trata uma pessoa muito dura, como você... Até isso, a pessoa muito mal educada, pode ver que a Bíblia ensina como é que você vai tratar, como é que você vai se aproximar, como é que você vai chegar. Você lembra do irmão que estava com medo, do Jacó estava com medo de Isaú? Isaú era durão. Aí Deus já deu uma estratégia para Jacó, olha, manda tantas coisas na frente, não sei o que lá. Ah, seu chefe é durão, irmãos. Manda um elogio na frente, manda um negocinho. Seja sincero, tá, irmãos? A gente precisa amar os durões também, a gente precisa amar as pessoas diferentes de nós, porque Deus ama os diferentes, irmãos. Deus quer os diferentes. Quando a pessoa é muito zombadora do Evangelho, eu fico pensando assim, eu sei que Deus está de olho, tá? E geralmente Deus vai lá e busca ele, irmãos. Tem um menino muito bagunceiro da igreja, vai ser missionário, vai ser aqueles missionários bons, que não tem medo de nada, que enfrenta qualquer um. E às vezes porque a gente pensa muito diferente, a gente rejeita o outro. Não, a Bíblia ensina como é que você se aproxima, até como que a gente aprende a gostar dessa pessoa diferente. Já teve gente que eu tinha assim, sabe, com aquele imã ao lado contrário, mas a Bíblia foi me ensinando, fui lendo, fui aprendendo, fui orando, virei amigo da pessoa. Vamos orar?